Então, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Mais uma vez estamos aqui, né, na quarta temporada das lives Cátedra Intercom. Eu sou a professora Sônia Jaconi, que junto com a professora Nair Prata e com o Rodrigo Gabriotti, organizamos essa quarta temporada em consonância com a diretoria executiva da Intercom. Essa quarta temporada tem como tema Ciências da Comunicação contra a Desinformação, que acompanha, assim como as outras temporadas, a primeira, a segunda, a terceira, acompanha o tema do Congresso Nacional. As lives Cátedra Intercom nasceram com o objetivo de convidar os grupos de pesquisas da Intercom para debaterem o tema do Congresso Nacional, para que fizesse ali uma espécie de esquenta, né, de pré-congresso, que pudessem debater o tema antes, refletir, compartilhar as pesquisas, compartilhar as atividades que o grupo de pesquisa vem desenvolvendo ali ao longo das suas atividades. Então, muito obrigada a todos que nos acompanham, que se inscreveram para participar pelo Zoom aqui com a gente na sala, e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Como vocês já sabem, no final dessa temporada, assim como aconteceu das outras, aqueles que participarem, né, que tiver um número de participação mais do que 75, vai ter ali por cento, né, vai ter a certificado. Então, participem, continuem incentivando essa atividade que nasceu por conta da pandemia, que foi uma forma que a Intercom encontrou para dar continuidade às discussões, às pesquisas, e fez tanto sucesso a primeira temporada com os grupos de pesquisas e quem também acompanhou, que nós resolvemos, então, continuar com as lives. Então, mais uma vez, muito obrigada, acompanhe. E esta live de hoje, que é a penúltima dessa temporada, porque começou lá no dia 19 de abril, vai terminar na próxima terça-feira, nós temos hoje o grupo de pesquisa Comunicação, Alteridade e Diversidade, que tem como coordenação a professora Ingrid Gomes Bassi, que está aqui na sala, acompanhando com a gente. Ela é da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. É um nome longo, eu peguei a sigla aqui, Sul e Sudeste do Pará. Muito obrigada, professora Ingrid, pela condução do grupo de pesquisa e também por aceitar o convite em participar com a gente aqui na quarta temporada das lives Cátedra Intercom. E o grupo de pesquisa trouxe hoje o tema invisibilidade, esse vem entre parênteses, né? Invisibilidade indígena e trans na cobertura midiática. Para debater o tema, nós temos hoje a participação da Tatiana Klebicar Leite, que é do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnologia em Saúde da Fiocruz. Eu estou fazendo uma apresentação rapidinha e depois cada um sinta-se à vontade para falar um pouquinho mais da sua instituição, né, da sua atuação na universidade, na faculdade que está atuando. E Flávia Marinho Lisboa, também, né, da Unifespa, que está aqui com a gente hoje nesse debate, para enriquecer esse debate. E teremos aqui como mediação a Condeixa, também da Unifespa, e também a professora Ingrid, que fará a mediação aí junto com a Condeixa. Então, muito obrigada mais uma vez aí pela organização, pela participação, por aceitar o convite da Intercom. E no final, né, um pouquinho ali para o final, a gente vai falar dos produtos que a quarta temporada vai gerar, né? Além desse momento, nós vamos ter tudo gravado lá no YouTube, as pessoas vão poder depois assistir, retomar, né? Nós vamos ter podcast. Então, no finalzinho, a gente entra aí, a gente volta para falar desses produtos. Mais uma vez, muito obrigada, boa live, a gente fica aqui nos bastidores acompanhando
esse rico debate que com certeza será. Muito obrigada e vamos lá. Obrigada, Sônia. Obrigada a todos os participantes dessa nossa live. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Intercom pela oportunidade da troca e do saber nas temáticas do novo GP, como a Sônia falou, de comunicação, alteridade e diversidade. E para essa live de hoje, a gente também agradece a todos envolvidos nessa operacionalização, ao grupo do nosso GP, que tem se reunido, as coordenações minha, né, e da Condeixa, que aqui também está presente, em especial hoje as pesquisadoras, a Tatiana e a Flávia, que falarão logo mais, né? E também quero agradecer a pesquisadora Nair Prata, diretora científica da Intercom, que tem acompanhado e tem aí nos informado mais pontualmente por e-mail, né, sobre a operacionalização dessa live. Então, damos início, né, ao 20º encontro da Cátedra em Comunicação e Informação Intercom, José Marques de Mello, realizado pelo nosso GP, né, sobre a temática já comentada aí pela professora Sônia, de invisibilidade indígena e trans na cobertura midiática no Brasil, com as pesquisadoras Tatiane Kleber Leite, da ICETIC, da Fiocruz, e a Flávia Marinho Lisboa, da Unifespa. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da Tatiana e depois da Flávia, e aí a gente abre para a Flávia pontuar a temática dela, né, o recorte que ela traz para a gente hoje. E aí, mais ou menos, cada uma tem uns 20 minutos, né, até 25 minutos, para depois a gente ter um tempo para a gente discutir, né, ter a interação com as pessoas que estão aqui presentes, tá bem? Então, a Tatiana, ela é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela PUC do Rio. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em Informação e Comunicação em Saúde, da Fiocruz. Como jornalista, ela dedicou-se especialmente à cobertura de saúde. Na área de pesquisa, ela participou do Observatório Saúde na Mídia e do Grupo de Prevenção de Suicídio, ambos do ICETIC da Fiocruz. Atualmente, ela integra o Grupo de Pesquisa Diversidade Sexual, Cidadania e Religião da PUC-Rio. E nesse encontro aqui para a gente, ela abordará o recorte de sua tese de doutorado, Invisibilidade Trans, na Folha de São Paulo e no Globo. Tá bom? Na sequência, a Flávia Marinho Lisboa, ela é doutora em Letras, Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Pará, é professora adjunta da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, na Faculdade de Educação do Campo e no Programa de Pós-Graduação em Letras, o POSLET. Ela possui coordenação no Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, o NUAD, aqui também da Unifespa. E para essa live, ela traz o recorte da invisibilidade de sujeitos racializados na cobertura midiática no Brasil, tá bem? Então, temos excelentes pesquisas por meio aí dessas pesquisadoras. Então, Tatiana, por favor, é com você. Boa noite, gente. Felizmente, a internet voltou agora. Acho que eu vou conseguir projetar os slides para me apoiar. Queria começar agradecendo muito, né? Vocês me ouvem bem? Agradecer ao convite, né, feito pela Condeixa e Ingrid, e também cumprimentar a professora Sônia, a Flávia, e, enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vou começar explicando, né, que preciso me localizar, né? Então, eu iniciei minha fala compartilhando alguns marcadores sociais para que vocês possam saber de onde eu falo. Eu sou uma mulher cis, heterossexual, nascida na década de 80 no Rio, sou casada, mãe, jornalista, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ, como a Ingrid já falou, né? Mestre em ciências pela Fiocruz, doutoranda agora, né, no PPGIX da Fiocruz, e estou
em vias de concluir o doutorado, pesquisando sobre formas de construção de visibilidade trans no Brasil, sob orientação da professora Kátia Lerner e coordenação do professor Guilherme Almeida. Aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Só um minutinho. Estão vendo? Estamos sim. Então, tá ótimo. Aqui estou tratando trans, né, como a definição, né, de Preciado, Paul Preciado, que é um filósofo espanhol, e pessoas que cruzaram aquela fronteira que talvez seja, junto com raça, a mais violenta, né, das fronteiras políticas inventadas pela humanidade. Sob esse termo, guarda-chuva, né, a gente localiza pessoas que se identificam como transexuais, travestis, transgêneros, pessoas não binárias, enfim, uma série de formas de nomear que são também são identificações políticas, mas também categorias nosológicas. Em algum momento foram, né? Hoje são reivindicadas de outra maneira. E para a gente discutir visibilidade, trabalho com autores homens cis europeus, uma categoria teórica, analítica e social, né, muito cara à produção filosófica ocidental e fundamental também para os estudos de comunicação. E aí trago para a conversa, né, Merleau-Ponty, que trabalha com a ideia de que visibilidade ela é relação, ela é mediação, e ela só pode ser compreendida a partir da perspectiva de quem vê, de quem se dá a ver, e da interface, que é o meio. Então, e esses três elementos são indissociáveis. Foucault, né, que foi aluno do Merleau-Ponty, também se interessou, né, pela soberania do olhar, mas numa outra chave, pela sua relação com o poder, e ele procurou apontar, né, o que era visível e invisível pelos dispositivos de visibilidade concretos e discursivos. E aí a gente pensa na ideia de visibilidade como uma armadilha, a partir do panóptico, né, que mostrava, substituiu, né, as masmorras de uma maneira mais eficiente, né, do ponto de vista da vigilância, e como a visibilidade pode ser um risco, um perigo. Por outro lado, ela é, claro, né, também muito demandada, então, porque a visibilidade é também o poder de fazer crer, poder de tornar real. Para trabalhar com essa perspectiva, convoco, né, o Patrick Champagne e Bourdieu, e o Champagne vai trabalhar especificamente com o campo do jornalismo. Então, os jornalistas lançam luz, ao lançar luz, tornam reais determinados fatos e eventos. Por último, um sociólogo italiano contemporâneo, Andrea Brighenti, trabalha com a ideia de que visibilidade é uma categoria ambivalente, ela não é positiva ou negativa a priori, ela é sempre tensão. Então, de um lado você tem reconhecimento e respeito, do outro você tem violência e controle. E o recorte da pesquisa... Bom, a partir desses autores também eu entendo que há determinadas instâncias que são refratoras dos sentidos sociais. Os jornais são uma delas. Para a gente entender, né, as formas de construção de visibilidade trans, selecionamos um recorte que contempla o Estado brasileiro, né, por meio das campanhas promovidas pelo governo federal, o jornalismo, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, e também as pessoas que participaram das notícias, dessas campanhas e das notícias sobre elas. E acho que assim seria importante demarcar que essas campanhas de visibilidade trans, elas nascem no contexto da saúde. Então, tem uma forte relação com uma ideia de patologização da qual hoje a gente, os movimentos sociais enfim, uma série de movimentos tentam se afastar. Para a gente poder entender isso melhor, é preciso mostrar a campanha que foi feita, na verdade ela foi feita anteriormente, mas foi promovida com mais ênfase e visibilidade em 2004, quando um grupo de travestis foi ao Congresso Nacional para demandar respeito. Essa campanha trazia 27
travestis, uma de cada unidade da federação, e teve cobertura midiática. A partir dela, as travestis se organizaram para anualmente celebrar o Dia da Visibilidade Trans, que, na verdade, não começou como um Dia da Visibilidade, mas a partir dessa visita ao Congresso, essa celebração anual consolidou a data como um marco do movimento. A partir dessa mirada para os jornais, a gente identifica que são, né, o Globo e a Folha, o recorte se justifica pela circulação, né, de ambos, e eu pego de 2004 a 2022, o último ano possível. E essa construção se dá em etapas, e são essas etapas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, para a gente pensar um pouco no movimento que foi feito sobre as identidades trans. Então, a primeira delas, né, a primeira notícia que foi publicada, a primeira etapa, na verdade, são as duas notícias que foram publicadas sobre o lançamento da campanha, quando a ideia de efemérides, né, ainda nem estava presente. Então, naquele momento, tratava-se apenas da promoção da campanha, enfatizando o caráter inusitado daquela visita ao Congresso. Os dois jornais publicaram notícias. O Globo foi um pequeno texto legenda, e a Folha um box de quase um quarto de página, que destacou principalmente a fala do então deputado Fernando Gabeira. E numa foto que traz uma imagem ambígua, né, e bem sexualizada de uma das travestis. Durante a pesquisa, né, foi possível saber que ela era Sarah Brightman, que havia falecido pouco depois da produção da campanha, em decorrência, inclusive, de complicações do uso de silicone líquido, que era um tema abordado, uma demanda, né, das travestis por saúde. Comparando os dois veículos, a gente percebe uma desproporção no espaço e no valor editorial que cada um concedeu ao evento. E como se tentasse reparar, né, a valorização, o Globo publicou no domingo seguinte, na seção Frases da Semana, o slogan da campanha: travesti e respeito, já está na hora dos dois serem vistos juntos. Levou 4 anos até que a data voltasse a ser noticiada. Em 2008, né, que é o segundo momento da cobertura que a gente identifica, o jornalista Anselmo Góes publicou com destaque na sua coluna uma foto-legenda com o título Olha o Passarinho, em que a notícia ele vai trazer, né, ele vai mostrar a visita de um grupo de travestis, algumas das quais estavam naquela campanha, ao ministro, na época, José Gomes Temporão. E essas primeiras notícias, né, essa segunda e a anterior, elas são marcadas por uma certa exotização do tema e do corpo travesti. A ideia de estigma, né, do Goffman como uma identidade deteriorada a ser reconstruída também está presente e se traduz na recorrência da palavra respeito, que é demandado justamente pelo fato de elas, naquele momento, não poderem usufruir dele, né? Elas reivindicavam que elas não tinham. E aí, nessa nota, há um reforço também na ideia de ambiguidade, tanto na imagem, né, quanto nos textos, que usam ainda o artigo no masculino para se referir àquelas identidades que reivindicavam e ainda reivindicam, porque não é sempre respeitada, o uso dos artigos e da flexão no feminino. Então, o recurso é um tipo de humor que hoje é considerado, né, pode ser considerado inapropriado e hostil, naquele momento podia ser entendido como um xiste para captar a atenção, inclusive porque no texto o colunista ressalta uma perspectiva muito mais favorável àquele grupo. A nota termina da seguinte forma: como diria Lula, nunca antes na história desse país um ministro da Saúde deu atenção às justas reivindicações, aí fala no masculino, né, dos travestis, a ponto de recebê-los em seu gabinete. Muito legal. Essa questão da desinência nominal, ela vai se alterar com o passar do tempo, como a gente vai ver. Em 2011, né, entre 2011 e 2013, que é o período que a gente contempla a terceira etapa,
tem uma mudança significativa que se expressa de duas formas principais. Primeiro, na própria forma de nomear, então a identidade travesti dá lugar à identidade trans, que é mais abrangente, e, em segundo lugar, na angulação da pauta, que passa a ser enquadrada como uma inspiração de consumo. Então, alguns exemplos dessa forma de enquadramento são o editorial inspirado pela data que foi publicado no caderno Ela, né, um caderno de moda e comportamento do Globo, que, como vocês estão vendo, né, explora uma imagem de ambiguidade, de androginia, mas fotografou uma modelo cis. E a própria matéria também, entrevista, além da capa, teve uma página inteira, né, uma página interna inteira, só entrevistou uma pessoa trans, que era a sexóloga Marta Freitas, na época, como ela se apresentava. Enfim, temos ainda notas, né, ao longo desse período, as notas começam a se proliferar, trazendo marcas, né, para o dia, começa a ser apresentado como dia. E, finalmente, a quarta etapa, que é essa mais recente e profícua, digamos assim, de 2018 a 2022, né? Quando, a partir desse momento, todos os anos a gente localiza matérias já falando sobre o Dia da Visibilidade. E o Dia da Visibilidade passa, então, a ser um gancho por si só, adquirir valor notícia por si só nos jornais. Nesse momento, e aí eu vou mostrar para vocês assim muito rapidamente, não sei como é que está o tempo. Ingrid, qualquer coisa você me interrompe, por favor. Tá, ok? Os dois enquadramentos principais são a cultura. Então, tanto na Folha quanto no Globo, artistas do campo da música, da literatura, vão ter destaque, sempre por conta do próprio Dia da Visibilidade, né? Claro, há outros atravessamentos, né? Outros lançamentos sendo acionados, mas o Dia da Visibilidade em si já se torna um gancho para a publicação das notícias. A questão do esporte, essa semana mesmo a gente teve também uma nova decisão da Federação Internacional de Natação, propondo uma inclusão muito restritiva, uma inclusão que, na verdade, não inclui, né, as mulheres, as atletas trans nas práticas desportivas. E nesse momento, que essa matéria de 2020, né, com o jogador Marcelo, do Corinthians, a gente vê que isso começa que o tema começa a se espraiar por outros cadernos do jornal, na verdade, por quase todos, né? De 2021, trago aqui a Folha de São Paulo deu uma capa, deu uma chamada de capa, uma matéria de página inteira no Dia da Visibilidade, com uma chamada de capa, com foto, enfim, ampla, mas a questão da violência ainda é o mote principal. Um caderno de moda aqui embaixo também volta, né, volta a cobrir, e tem um espraiamento ao longo do mês de janeiro. Então, além de o dia 29 de janeiro se consolidar como Dia Nacional da Visibilidade Trans, do mês de janeiro passa a ser também, as notícias passam a se distribuir ao longo do mês. Finalmente, em 2022, a gente teve um evento, né, que chama atenção para a questão trans, que é a participação de uma artista, né, a cantora Linda Quebrada, num programa de grande audiência, e isso reverbera também resgatando uma outra participante, a participante anterior, que tinha feito um desabafo nas redes sociais, se queixando do modo como a cobertura foi feita naquele momento. E ela agora recebe outro enquadramento, ela é enquadrada de uma outra maneira. Para finalizar, gostaria de chamar a atenção para essa matéria que fala que moradores da periferia de São Paulo falam sobre visibilidade trans, que é nesse recorte que
que foi feito, a única que é assinada por um jornalista trans, que é o Caê Vasconcelos, e como isso muda a angulação da pauta. A matéria do ano anterior, uma matéria do ano anterior sobre a morte de uma menina trans de 13 anos no Ceará, foi coberta por ele por um outro veículo, e a cobertura foi muito distinta, sem detalhamento das formas de violência. Isso não quer dizer que ele não tenha prestado a informação necessária, mas ele não só prestou, como ofereceu os desdobramentos e trouxe outros elementos que as matérias que compunham esse recorte aqui não trouxeram, e que carregaram nas tintas, em outras tintas. Então, queria chamar a atenção para a importância dessa diversidade dentro das redações também, e mesmo se a gente pensar aqui mesmo, né, nos espaços acadêmicos, nos espaços de troca, de que modo se pode fomentar e apoiar a presença de pessoas trans, né? A gente está num GP de diversidade e alteridade, então como fomentar a participação de pessoas trans nesses espaços de produção de conhecimento. E, por último, mostrar esse exemplo, que é a matéria do Caderno de Economia do Globo, sobre empregabilidade, que é um outro tema também que aparece como uma reivindicação, quer dizer, aquela reivindicação por respeito passa também pela questão do mercado de trabalho formal, e essa é a primeira matéria, na verdade, essa é a única matéria em que as identidades trans são apresentadas de forma equilibrada visualmente, né, por meio das imagens. Como vocês devem, não sei se foi possível reparar, né, dado a velocidade com que os slides foram mostrados, mas a presença das transmasculinidades é muito menos frequente. Acho que nessa parte a gente pode já encerrar. Então, assim, para terminar, acho que a gente poderia dizer, né, que o Dia Nacional da Visibilidade Trans contribuiu para lançar luz sobre as demandas, né, lançar luz nos moldes do Patrick Champagne, das demandas de um grupo historicamente, né, desprivilegiado. Então, essa a importância do Estado como um fomentador da atenção dos jornais. Isso se deu em interseção com as notícias. Além do progressivo crescimento de espaço, houve também um progressivo crescimento de valor concedido ao tema, né, com permanências e descontinuidades. E nesses 18 anos, né, as formas de abordar o tema, as formas de nomear e de mostrar os corpos, elas foram deslocadas, mas uma questão permaneceu, que é a ideia da violência relacionada à transfobia, né? Que é um termo usado muito mais recentemente para designar alguma coisa que o próprio movimento social já chamava atenção lá em 2004, quando demandava respeito em qualquer espaço. E que era, já naquele momento, englobado como uma questão de saúde no seu sentido ampliado, né? Como a gente trabalha, enfim, pensando na ideia de saúde no seu sentido ampliado. Mais recentemente, essa noção ficou um pouco apagada, na medida em que as notícias passam a se interessar principalmente pelo campo da cultura, e mesmo da violência, ela é deslocada da saúde com uma abordagem mais criminal. As representações imagéticas dos corpos, né, inteligíveis, em comparação com aquelas imagens mais ambíguas do início, ela sugere, né, que os jornais preferiram mostrar esses corpos de uma forma mais binária. Então, a ambiguidade ela se dissipa, de certa maneira. E que a análise dos sentidos presentes nos jornais nos leva, né, a reiterá-los como espaços privilegiados, apesar de não serem os únicos, claro, óbvio, mas que são interessantes para dar conta da compreensão desses fenômenos sociais ao longo do tempo. É isso, agradeço a vocês, aqui estão as referências, e compartilho a bandeira das pessoas aliadas, que contribuem também para a visibilidade na medida que atuam como coadjuvantes. O protagonismo, sem dúvida,
das pessoas que cruzaram essas fronteiras. Muito obrigada. Tá joia, Tatiana. Muito obrigada pela sua fala. Depois a gente, né, debate aí algumas questões que você trouxe. É uma coisa que, assim, a princípio, né, veio, e aí você pode ir refletindo e depois a gente retoma, é como que a cultura também jornalística, ela vai incorporando esses valores notícia, de acordo também com relações de poder. Né? Então, você vê lá, em 2004, teve que vir um agendamento político para isso se tornar, né, para isso existir. Né, como uma celebração, enfim, virar um dia, né, o 29 de janeiro. E aí depois também a gente tem um momento aí de 2004 a 2008, que são 4 anos, né, sem, assim, minimamente, né, a gente pautar sobre isso. Então, né, é um vazio, não chega nem a ser uma descontinuidade, né, é um vazio. Isso significa, né, dentro desses 2 veículos, né, grandiosos. E uma questão que me vem aí, indo na última etapa sua, que aí sim, né, acho que é uma reflexão que até eu tenho trabalhado muito com os meus alunos, é como que o jornalismo mais policial, né, que faz as coberturas ligadas, né, a essa questão, ligada à criminalidade, a gente presencia muito detalhamento, no sentido não contextual, no sentido descritivo, né? Em relação ao jornalismo, né? Em relação a essas coberturas. E aí, quando a gente, né, escuta você falando, em especial aí de algumas, né, reportagens, né, desses recortes, desses 2 veículos, é meio que assim automático a gente fazer essa associação, né? Eles, né, têm ligado só apenas a essa ideia de violência, né? E assim, mas e aí a prospecção sobre isso, né? Como que, né, não tem como a gente evitar esse tipo, é uma tragédia anunciada, né? São crimes anunciados, então, né, são questões que o jornalismo aí tem obrigação, né, enquanto função social. Então, fica aí para a gente também verificar o quanto que muito das pautas acabam sendo incluídas, né, nesse grande, né, universo que é o jornalismo policial. E, enfim, né? E outras coisas, né? Porque, por exemplo, o Anselmo, né, é um colunista, então você vê, né, temáticas assim trabalhadas em colunas. Aí a Folha já, né, já tem aí um perfil de talvez trabalhar mais enquanto notícia, reportagem, mas também é um custo de imagem que significa, né? Você trouxe ali até a modelo que ocupa um papel de trans ali, ela não é, né? Então, assim, que imagem é essa? Que representação aí, né? Que visibilidade é essa? Sendo que ela não representa de fato, né? Então, isso está muito mais na ficção do que no jornalismo. Mesmo que seja aí numa cobertura, talvez tinha que ter, né, uma reflexão sobre, enfim, esse papel, né? Do repórter, de inquirir ali essas questões. Mas maravilhoso trabalho, muito obrigada, Tati. Daqui a pouco a gente retoma. E agora a gente vai estar falando com a Flávia Marinho Lisboa, que vai trabalhar a questão da invisibilidade agora do ponto, né, de pesquisa dos indígenas e dos negros, né, a partir aí de todo um recorte conceitual muito importante sobre a questão da colonialidade, né? Vamos lá, Flávia, bem-vinda. Obrigada, professora Ingrid, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, aqui no chat, lá no Facebook. Ai, professora Ingrid, travou para mim. Sou eu ou ela? A internet. Acho que é ela, Te né? ouvimos, seja Flávia. Ela, mas pode continuar, daqui a pouco ela volta. Pronto. Então, agradecer, né, a professora Ingrid, professor Condeixa, pelo convite de estar aqui, né, nesse debate tão importante. E também dizer que é um prazer conhecer a professora Tatiana, ouvi-la, né, e fazer esse diálogo aqui também. Agradecer também a professora Sônia, que está aí nos acompanhando. E a minha fala, né, falar também depois da professora Tatiana ajuda bastante
a entender já essa questão da visibilidade, a invisibilidade, né? E a partir disso, então, propor esse olhar sobre os corpos que nós chamamos aqui de racializados, né? A partir dessa ideia que o Fanon nos traz de que a raça ela foi inventada pelo processo de colonização, né? Pelos colonizadores. Então, a raça ela é um fenômeno para nomear e hierarquizar corpos que não são europeus, né? Corpos que não são brancos, que não são parecidos com o do colonizador, né? E, a partir disso, também justificar a escravidão, a exploração, né? E a perpetuação dessa perspectiva colonial até os dias atuais, de permanente extermínio, né? Desses corpos, tanto os corpos indígenas quanto da população negra, né? Então, a minha reflexão, ela vai partir, como a professora Ingrid destacou, né? Desse olhar colonial, né? Majoritariamente, e vou também me subsidiar no Foucault, nessa ideia que ele traz para a gente, né, que é muito profícua para pensar análises, para pensar pesquisas, né, que é a das vidas infames, né, a partir daquele texto dele, que é a vida dos homens infames. E aí, depois disso, a gente caminhar para a materialização disso na linguagem, né, especificamente na mídia, que é a materialidade que nós estamos aqui nos debruçando para olhar, né? Pensando como que a língua, como que a linguagem, ela vai materializar essas relações de poder e vai funcionar também, né, para perpetuar essas percepções sobre sociedade, sobre os sujeitos, né, que foram nesse nosso território chamado Brasil, né, como diz Ailton Krenak, que foi construído a partir dessa experiência da colonização e estruturado a partir dessa racialização dos corpos, né? Então, para partir dessa ideia da colonialidade, eu vou trazendo algumas citações para a gente pautar cada uma dessas percepções, né? Uma da colonialidade, outra do Foucault, né? E sobre a questão das vidas infames, e também até a gente encaminhando para as análises em si, né? Para a materialidade do jornal, da mídia em si, para a gente ir entendendo, né? Então, essa primeira citação, que é falando sobre a colonialidade, né, explicando por que a raça ela foi instituída e fundamenta todas as nossas relações, né, de poder na sociedade, ela é primordial para a gente pensar, analisar todas as injustiças, né, que nós pensamos na atualidade sobre pessoas negras, indígenas, né? E também, por que não, falar também da questão de gênero e sexualidade, né? Entendendo que esse corpo europeu, né, essa ideia de existência do colonizador também vai passar por isso, também vai passar pela religiosidade, né, mostrando um padrão de existência que deve se encaixar no que seria essa existência do colonizador, né? Então, a partir dessa ideia, dessa experiência, né, da colonização na América, e que se expande, né, a partir de um processo de expansão dessa hierarquização no mundo, né, o que Hanno explica para a gente como que essa colonização ela acabou, né, a ideia de estrutura política, né, que foi a colonização política, econômica, e que passou, então, a nos constituir como colonialidade, né? Então, como que a colonialidade ela permanece, perdura até hoje nas relações sociais em todo o globo, né? Traçando, então, essas relações de inferioridade e superioridade, né? O que é bom, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, o que é o belo, né? Então, entendendo que essas positivações elas vão estar vinculadas ao que se aproxima mais do europeu, né? E, obviamente, o contrário disso vai se posicionar a esses corpos que foram colonizados, vamos chamar assim, né? Tanto dos povos originários quanto da população negra sequestrada em África e escravizada nesse território, na América. E aí, para passar dessa ideia de colonialidade, como o processo colonial, né, ele vai se desdobrar na estrutura que nós temos hoje na sociedade, eu tomo essa ideia do Foucault, que é a ideia do dispositivo, né, que ele vai falar o que é o dispositivo,
que nos ajuda a pensar como que essa colonialidade ela funciona na nossa sociedade hoje, né? Então, o Foucault ele vai dizer que o dispositivo ele é um conjunto, lendo aí, né, abre aspas, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em suma. O dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo ele é, então, essa rede que se pode estabelecer entre esses elementos, né? Então, se a gente pensar e localizar, né, usar essa lente que Foucault nos dá aí sobre a definição de dispositivo para pensar a colonialidade, a gente consegue ver a colonialidade em tudo isso, né? Nas leis, no funcionamento da sociedade, nas proposições arquitetônicas, filosóficas e morais, né? A gente consegue ver a colonialidade em tudo isso e sempre priorizando essas bases filosóficas europeias, né? Filosóficas de conhecimento, né? Europeias. E aí, a partir, então, desse cruzamento, né, dessa ideia das perspectivas pós-coloniais com a ideia de dispositivo de Foucault, aí, então, a gente começou a trabalhar, né, fazendo esse cruzamento nas pesquisas, nas análises que nós temos feito a partir da análise do discurso, né? Então, a proposição do dispositivo colonial, ela é para fazer essa lente, né, da colonialidade, entendendo a colonialidade como um dispositivo para fazer essas análises, né, sobre os discursos que se materializam nas nossas relações sociais, né, tanto no sentido mais micro, né, quanto no sentido macro também, né, da estruturação de leis, de políticas econômicas, enfim. E aí tem um livro, né, que eu estou lançando agora, que é fruto da tese, que vai receber justamente esse nome, né? Vai ter um nome dispositivo colonial no título. Eu coloquei a primeira parte do livro aí, que é um pouco grande, é Racismo Linguísticos Indígenas Gavião na Universidade, que foi onde eu comecei, foi o meu objeto, né, entre aspas, de pesquisa. Foi a partir da vivência acadêmica dos indígenas na universidade que a gente foi pensando essa ideia do dispositivo colonial, né? E aí, a segunda parte do nome do livro seria, então, o dispositivo colonial, né? A língua como linha de força do dispositivo colonial. E aí, então, passando para a terceira ideia, né, que vai nos sustentar aqui no olhar sobre essas materialidades, que é a ideia das vidas infames de Foucault, ele vai definir da seguinte forma, né? O que seriam essas vidas infames? Vidas de algumas linhas ou de algumas páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de palavras. O termo notícia me conviria bastante para designá-los pela dupla referência que ele indica, a rapidez do relato e a realidade dos acontecimentos relatados, pois tal é, nesses textos, a condensação das coisas ditas, que não se sabe se a intensidade que os atravessa deve-se mais ao clamor das palavras ou à violência dos fatos que neles se encontram. E aqui também eu consigo enxergar a fala da Tatiana, né, sobre a invisibilidade dos corpos trans, né, ou visibilidade, no caso. Então, esses sujeitos que, na verdade, né, são considerados párias da sociedade, a gente consegue localizar nessa leitura que Foucault faz sobre a vida que é infame, que é considerada ínfima, que é considerada, ele coloca esse termo medíocre, né, em alguma parte da passagem do texto, são aquelas vidas que não têm lugar na história, né? Então ele vai dizer assim, olha, a história sempre noticiou, sempre registrou, né, sempre tomou a escrita ou alguma outra forma de registro, as pessoas de sangue, né, que têm notoriedade por sangue, por dinheiro, né, ou pela capacidade de exploração, né? E essas vidas que não têm esse poder, né, que não estão vinculadas a esse poder hegemônico, ele não vai aparecer em registros, né? E aí, então, ele começa a se debruçar ali pelo século 1600 alguma coisa, 1700 alguma coisa, né, em torno de 100 anos, buscando esses textos, esses registros dessas vidas que não são merecedoras de visibilidade, né? E aí, nessa busca dessas vidas, ele começa, então, a perceber que são vidas que só recebem... Eu peço que você continue ainda no outro slide, professora Ingrid, por gentileza. Ele vai, então, dizer assim, olha, essas vidas aí, elas só são
ele até usa o termo notícia, né, entre aspas, que muito nos contempla, inclusive. Ele vai dizer assim, elas só viram notícia, elas só têm uma visibilidade, um registro, para mostrar a violência em que elas estão inseridas, né, a transgressão que elas cometeram, o erro que foi cometido, sem nenhuma contextualização, que foi aquilo que a professora Tatiana também destacou em algum momento na fala dela, né, que é a do repórter, ou a repórter, não recordo, que é trans, né, e como que ele trata a notícia, obrigada, como ele trata a notícia, né, sobre a violência do sujeito, da sujeita, e como que uma outra pessoa que não ocupa esse lugar, né, trata. E aí a gente percebe isso, né? Como que nas notícias do jornal, ou, né, das páginas, dos sites, enfim, como que o corpo que tem essa localização, ele não tem história, ele não tem nome, muitas vezes, né? Não se contextualiza como foi que se chegou àquela situação, só se joga a luz, só se dá visibilidade para que esse sujeito entre para a história. Ele não podia entrar para a história, lembre, né, como Foucault falou. Mas ele vai entrar agora justamente para ficar marcado por essa mácula. E essa vai ser a única forma de visibilidade que ele pode ter. E aí ele vai falar isso, olha, esses corpos, né, infames, eles só vão ter visibilidade quando eles atravessam o poder, quando eles confrontam o poder, né? Então, você transgrediu a lei, cometeu uma violência, aconteceu algo, ainda que não, as condições para que isso acontecesse podem ser as mais inevitáveis possíveis, inclusive, a sua vida vai ser marcada por aquilo ali, e você só vai ser conhecido por aquilo ali, né? Por esse fato específico, de um relato muito rápido e que não dá conta da existência da vida desse sujeito, né? Aí eu passo, então, Ingrid, obrigada por segundo slide, para pensar já essa proposição que a gente traz na tese, né, que é de pensar a língua como linha de força, a linguagem como uma linha de força, né, já tomando aí a ideia do dispositivo de Foucault, um desdobramento da ideia do dispositivo de Foucault, e que Deleuze vai falar lá sobre as linhas do dispositivo, que o dispositivo ele é constituído por linhas, né, e uma delas é a linha de força. Então, assim, o dispositivo ele não tem como funcionar sem a força, ele precisa se impor, né? Ele tem a flexibilidade, ele joga luz e joga sombra sobre o que ele quer mostrar, mas ele precisa da força, né? E aí, então, no livro, né, que é resultado da tese, a gente vai fazer esse enfoque, né? Como é que a língua ela funciona como linha de força do dispositivo colonial, né? E aí, então, a gente pode tomar essa ideia pensando também na notícia, pensando também na mídia, entendendo como que a linguagem ela tem esse poder de determinar, de visibilizar, de macular a vida, né, das pessoas, como que essa existência ela é visibilizada nesse espaço que é de visibilidade, né? Então, sair uma notícia é tornar visível, mas tornar visível o quê? Como? Certo? E aí, essa citação é do livro, né? Enxergar a linguagem como uma linha de força nos dirige para a compreensão de que ela não é o instrumento com que se luta e se oprime, mas aquilo pelo que se luta e se oprime, escancarando a necropolítica linguística como arma da colonização para apagar as subjetividades indígenas brasileiras, que também podemos pensar, né, na visibilidade trans, nas subjetividades trans, como foi falado pela professora Tatiana, né, dos corpos também negros. Essa força da linguagem nas batalhas pelas subjetividades mostra o seu papel nas práticas sociodiscursivas da sociedade, como instituição de materialização das normatividades hegemônicas do dispositivo colonial, né? Então, sempre tomando essa premissa maior da colonialidade, né, que é o que tem me movido a pensar essas relações de desigualdade, relações de poder na sociedade, na atualidade. Aí, só para fazer o merchan, esse aí é a capa do livro, gente. Agora, até o fim desse mês, está disponível, né? Então, essa é a discussão que vai fazer essas amarrações, né, sobre a colonialidade, o dispositivo, e entendendo a língua como essa linha de força, né? Pode passar, Ingrid, obrigada. Certo. Então, dentro dessa discussão que nós fizemos, uma das perguntas que a gente faz, né? O que é digno, então, de visibilidade?
né? O que toma espaço para ser visível ao longo da história? O que é registrado ao longo da história? Isso a gente acabou de falar ainda há pouco, né? Os grandes feitos, que foi o que Foucault trata, né, nesse mesmo texto. O sangue, o nascimento, né, ou seja, ser de uma família, né, importante, e a exploração que dava um direito. Ingrid passou para outra, abriu outra janela. Consegue voltar? Sim, então, são essas condições de notoriedade, né, que focam nas vidas hegemônicas, vamos dizer assim, né, que detêm o poder social, são as vidas que vão ganhar notoriedade e registro ao longo da história, né? E as vidas infames, elas vão, então, ser essas vidas que, quando ganham a visibilidade para focar nesse deslize, né, nesse equívoco, nesse erro que esse sujeito cometeu. Ainda não voltou, Ingrid. Certo, mas enquanto a Ingrid volta, eu abro aqui a minha versão e vou falando, tá bom? E aí uma outra pergunta que a gente também pode fazer, né? Quando é que se joga a luz sobre os ínfimos, né? Ou seja, sobre esses sujeitos insignificantes na história? E aí eu trago novamente essa citação do Foucault, né, para explicar, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, para que alguma coisa dessas pessoas, né, chegue até nós, foi preciso, no entanto, que um feixe de luz, ao menos por um instante, viesse iluminá-las, luz que vem de outro lugar, o que as arranca da noite em que elas teriam podido, e talvez sempre devido permanecer, é o encontro com o poder. O poder que espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou atenção, ainda que por um instante, né? Então, essa vida que nunca foi merecedora desse olhar, ela vai aparecer, então, surgir com esse feixe de luz que vem de outro lugar. Que outro lugar é esse? Do poder. Quem tem o poder de jogar luz são os sujeitos, né, que estão nesse recorte hegemônico da sociedade, e a mídia, ela compõe essa rede, né? A outra pergunta, por favor, Ingrid. Quando é que se joga, né? Então, é quando esses sujeitos cruzam essa linha do poder, né? E por que se joga a luz sobre eles? Aí ele também responde, né? A gente faz as perguntas para eu responder. Eles não mais existem senão através das poucas palavras terríveis que eram destinadas a torná-los inimigos, para sempre da memória dos homens. E o acaso quis que fossem essas palavras somente, que subsistissem. Então, eu queria muito destacar esse olhar, que esse é o olhar que eu quero que nós lancemos, a partir de agora, sobre as materialidades, né? Se joga luz para esses sujeitos, porque se quer destacar e quer marcar a vida dessas pessoas por esse feito, né? Então, não vai ter história, não vai ter a explicação, não vai ter a contextualização, não vai ter as consequências, os desdobramentos, né? Vai ter apenas essa notícia e como que ele pode ficar marcado por isso, né? E aí eu trago para vocês esse caso que aconteceu recentemente aqui no Pará, e que ainda é até delicado falar sobre esse assunto, eu pensei bastante se eu trazia ou não, né? Porque a gente está muito próximo, né? A gente vivencia aqui nesse contexto, nos atravessa, colegas que trabalham, nós que estamos juntos, alunos que estão também nesse contexto, então é delicado falar, né? Mas eu não vou falar sobre o assunto em si, mas enfocar no que nos subsidiou aqui até agora, teoricamente, que é pensar como que a matéria traz o caso, né? Então, o título, né, Decisão da União coloca a Força Nacional para atuar na terra indígena Paracanã, no Pará, né? Então, aconteceu agora há poucos meses esse episódio, não sei, né, que teve repercussão nacional,
sobre o assassinato de 3 jovens dentro da terra indígena, que foram encontrados. O assassinato não se sabe, né, onde aconteceu, a investigação não publicizou isso, mas os corpos foram encontrados dentro da terra indígena. E a matéria, ela vai fazer tudo isso que nós falamos, né? Dizer que foi, dizer que aconteceu assim, e o destaque sobre os indígenas Paracanã, sem explicar quais são as relações, sem, inclusive, explicar que não se pode entrar na terra indígena, né, que é crime entrar na terra indígena, explicar esses adendos, né, que o corpo foi encontrado, onde foi assassinado, e contribuindo para esse olhar da vida infame que o Foucault nos explica, né? Pode passar para a outra parte. E aí ele coloca isso, né? Ó, desaparecimento e morte em terra indígena. Sendo que nesse momento, né, a PIB, outras organizações indígenas estavam questionando isso, né? Quem disse que eles... Como que teve uma investigação de que eles foram assassinados na terra indígena, né? Ou foram colocados lá, então, assim, tem esses questionamentos que foram feitos, e a matéria explora isso, né, e é o que vai ficar marcado, o povo indígena, e é como eles ficaram marcados, né, houve toda uma revolta na sociedade, inclusive de não poder transitar, a Força Nacional foi para lá justamente porque eles não podiam sair, e havia a ameaça dos munícipes entrarem na aldeia, e a ameaça, né, de morte, enfim, como está escrito no próprio texto aí a seguir, na próxima materialidade a seguir, que pode passar, Ingrid, em que circulou, né, nas redes sociais e em outdoor também na cidade, né? Então, tanto nas redes quanto no outdoor, muitas falas, né, muitos posicionamentos de violência, né? E aí isso foi também o que circulou em desdobramento desse acontecimento. E aí eu trago essa perspectiva aqui, que é o que não circula, né? Não circula e não visibiliza ao ponto, tanto quanto é visibilizado as outras situações, né, de violência, quanto as violências que os indígenas sofrem, né? De 2019 a 2020, houve um aumento de 61% dos assassinatos de indígenas no Brasil. Pode passar, Ingrid, só para falar dos assassinatos, foram uma série de outras violências em torno do território que envolve a vida dessas pessoas, né? E aí eu trago essas crianças também que foram mortas em consequência da ação do garimpo, né, na Amazônia, das jovens Yanomami e outras etnias também, que também são... voltando àquela argumentação anterior, né? Como é que essas vidas aparecem, quando elas aparecem, por que elas aparecem, né? Aparece, assim, um pequeno recorte, uma notícia, um flash para dizer, olha, morreu, foi estuprada, e não tem uma cobertura, né, que dê conta da problematização, que fale do garimpo, que fale por que essas pessoas, essas meninas foram mortas, né? Quem são essas pessoas que estão ali? Qual é o contexto político que nós estamos? E por que esses garimpos aumentaram, né, nesses últimos anos? De como que o governo tem responsabilidade sobre uma sequência de violências que têm ocorrido no país nos últimos anos, né? Pode passar para outra. É só mais um exemplo também, né, de notícia. E essa última aí também, como a gente pode ver. E aí eu trago aqui também essas notícias, né, que são bem conhecidas também, que já são bem analisadas, e a gente não vai se debruçar sobre elas, mas só também para marcar como que essa racialização do corpo normaliza a violência desses corpos indígenas e negros na mídia, né? Então, quem é Cláudia, né? A gente perguntar quem é Cláudia naquele momento agora, quem vai lembrar quem é Cláudia? Né, quem ela era, por que aconteceu isso, né? Por que a polícia faz isso não só com a Cláudia, mas com todo mundo, né? Com todo mundo não, desculpa, deixa eu me corrigir, né? Mas que é uma recorrência. A notícia sobre a morte também do João Alberto, né? Que a notícia já chama criminoso negro oprimido, né? Olha esse tipo de chamada. A próxima, que é muito recorrente também, que é sempre como se localiza pessoas brancas nessas notícias, né, relacionadas à violência, a tráfico, aos equívocos, né, vamos dizer assim, as transgressões legais e como que os negros, né, são tratados. Na próxima também tem a forma como que... E assim, essas notícias aqui que a gente está trazendo são notícias que saem na grande mídia, né?
nos jornais que são considerados os tradicionais, né, os oficiais, que tomam como o que dizem a verdade, né? E você vai ver uma flexibilização desse olhar, você vai ver um tensionamento desse olhar nas mídias alternativas, né? Nas mídias alternativas. Só esses exemplos mesmo, você pode passar para o final aqui, pronto. Aqui, para a gente fechar, finalizar, quando a gente pensa no dispositivo, e aqui a gente está falando do dispositivo colonial, né, Foucault ele nos subsidia da seguinte forma, né? Ele diz que o dispositivo ele tem a força, o poder, né, de invisibilizar ou visibilizar, jogar luz ou não jogar luz, ou outro tipo de força que, de fato, vai ser a força policial, né, uma força que incide sobre o nosso corpo físico de uma forma mais incisiva, né? Mas ele vai dizer que o dispositivo, a análise a partir do dispositivo, também tem a fuga, tem a possibilidade da resistência, de você visibilizar a resistência dos sujeitos, né? Então, para não fechar também assim com um olhar tão pessimista, que não é pessimismo, na verdade, é a realidade, né, que nos atravessa, a visibilização da resistência desses sujeitos também, metodologicamente falando, né, analiticamente, o dispositivo nos possibilita isso, né? De como que os sujeitos reagem diante da força do dispositivo, né? Da força do poder. E aí a gente tem essa imagem, né, da TL, que foi linda, né? Agora, recentemente. Nós temos aqui abaixo o Eloy Terena. Isso aqui é para avisar que acabou meu tempo. O Eloy Terena, que fez também essa defesa na TL, né, que é um advogado, que também coloca o indígena nesse outro lugar, né, de poder, e que essa representatividade, a gente sabe dos efeitos que tem, como que isso impacta numa página de jornal, né? Poderia ter colocado outra foto, mas colocar a foto de um indígena defendendo a causa indígena num lugar de poder, do direito, né? Em profissões que não são também muito fáceis de ser acessadas, né, por esses corpos, também tem o seu efeito discursivo, né? E também, por último, por fim, a Concimar, né, que é aqui da nossa região, que ela é irmã da Concita, de uma liderança indígena dos Kikatg, bem aqui ao lado, e não é a única médica, né, que se formou desse povo nos últimos anos, né? Então, também para a gente pensar as fugas do dispositivo, né, e a resistência dentro dos dispositivos de poder. Então, e finalizo aqui a minha fala para a gente continuar debatendo no que for por preciso. Tá joia, Flávia, muito obrigada. Pela sua contribuição, por esse saber, por esse compartilhamento do seu livro. Depois a gente pode colocar ele aí, né, escrever o título dele, para colocar aqui na live, e também nas nossas redes sociais do GP, a gente pode incluir lá, tá bom? Que ótimo, agradeço. Muito obrigada. A gente vai abrir para as questões, mas só um comentário assim, Flávia, sobre, né, o recorte que você traz para a gente. Como resistência, a gente tem a Agência Amazônia Real, né, que fica em Manaus, a sede, e a Elaise, né, Elaise Farias e a Kátia Brasil, que são as jornalistas e fundadoras, né, da agência, acho que está desde 2013. É uma agência que eu pesquiso e trago muito, né, para os meus alunos e alunas, e também tenho feito artigos e iniciação científica sobre, né, o trabalho que a agência tem produzido. A principal indicação que quebra em relação à visibilidade, né, dos povos e de maneira assim, os subalternizados, né, de uma maneira geral, é trazer as fontes primárias, né? Elas vão, assim, os jornalistas, né, da Agência Amazônia Real vão até assim os locais mais difíceis, e a Elaise ainda uma vez nos contou
numa atividade aqui acadêmica, que assim, depende muito do sinal. A gente que mora na região amazônica, a gente sabe que tudo depende da internet. Vocês viram aí que uma hora eu fiquei estática e provavelmente, olha lá, está com 2 sinais aqui, então, né, funciona assim. E aí a Elaise falou, olha, dependendo, né, da internet, a gente passa de um dia para o outro esperando a fonte responder para a gente fechar. Né, ou mesmo ter a justificativa para aquele fato noticioso. Então, né, quem realmente cobre a região da Amazônia, em especial a região amazônica brasileira, como a agência, né, Amazônia Real tem feito, a gente vê de uma maneira muito próximo do jornalismo, assim, se a gente pode entender o jornalismo ideal. Elas não colocam como jornalismo investigativo, porque elas partem do princípio que todo bom jornalismo deveria ser investigativo. Então, elas entendem, né, elas conceituam como jornalismo, né, bem feito. Então, a gente vê ali o conflito das fontes, né, das próprias lideranças, mas nunca passa, né, um conteúdo, seja notícia, entrevista ou reportagem, sem trabalhar o ponto de vista das fontes primárias, sabe? Então, assim, é muito importante a gente destacar, né? O ano passado elas ganharam um prêmio, a agência, eu falo elas, mas a Agência Amazônia Real ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pelo trabalho que elas têm realizado. Né, ainda produziram, a ABRAGE produziu um documentário maravilhoso, que praticamente assim traz como história mesmo, sabe? O protagonismo da agência na região norte. Então, assim, é muito rico, sabe? E a gente se identifica. Como você mostrou ali, né, pelas coberturas do G1, né, da Agência Pará, que traz bastante coisa, né, mas um ponto de vista bastante estruturado, porque é a Secretaria, né, de Comunicação do Estado do Pará que produz. Então, a gente visualiza esses agentes de poder, né, que é justamente essa estrutura a partir do conceito que você traz do dispositivo colonial. E o quanto que isso tem marcado de uma maneira muito perversa. Inclusive, culturalmente, né, a maior parte dos nossos, aí já estou falando do meu local aqui, né, de Rondônia, para a maior parte dos nossos alunos e alunas são, né, de origem negra, né, tem essa, né, ou são pardos, sabe, enfim, ou também indígenas, e tem muita dificuldade. Né? Porque tiveram aí uma educação precária e assim eles não se veem no direito. Isso que é assim, né, a máxima desse dispositivo colonial, que pega a ideia do ser, né, para além do saber, é uma ideia mesmo de trabalhar uma referência desses sujeitos enquanto vidas independentes, autênticas, próprias, detentoras dos seus sonhos, das suas possibilidades. Né? Então, quanto isso, por exemplo, quando a gente trabalha junto com o seu trabalho com a da Tatiana, eu vejo muito a questão da questão econômica. Né, o quanto que a desigualdade social em relação, né, ao poder aquisitivo dessas classes, aí, nessas relações de poder, elas significam nesse quadro. Né, porque o grupo trans começou a ter minimamente, né, um papel, né, de pauta nos meios de comunicação, pelo menos na grande mídia, quando começaram ali, eu acho que a terceira, quarta etapa, né, que a Tatiana colocou, quando eles começam a ser agentes de consumo. Né? E quando a gente olha para essa nossa relação desigual, quem são os índios? Né? Quem são os negros? Né? É obviamente uma exclusão econômica. Né? Perpetuada, potencializada, né, por esse dispositivo colonial. Então, abro aí para a gente estar refletindo. Não sei como que funciona aí as questões do Facebook, se tem questões para a gente trabalhar, mas aí a gente abre, né, para discussão. Eu queria chamar a atenção. Cara, primeiro eu queria agradecer muitíssimo a Tati e a Flávia. É uma pena que a gente não tenha assim, uma noite inteira para falar sobre isso, porque as coisas vão se encontrando
E aí dá uma angústia, né? Porque como que os excluídos, no final de contas, eles se encontram nessa grande... esse grande universo, né, da exclusão, do não pertencimento, mas, ao mesmo tempo, quem é que pode, quem é que não pode. Mas, Tati, eu queria te chamar a atenção para duas coisas que eu vi na minha tese, e que isso é muito interessante, quer dizer, se é que a gente pode dizer do que eu vou falar agora, é interessante para pensar como pesquisador. Essa questão, primeiro, do comportamento do Globo e da Folha de São Paulo, como que a Folha de São Paulo ela traz matérias que trazem mais dados, que se travestem nesse sentido de matérias, como no Globo. Tem muito o mecanismo da cultura ou de algum dispositivo para dar luz àquilo. Eu não sei se, ao mesmo tempo, pode ser uma estratégia ou das pessoas trans, naquele sentido. Você vê, por exemplo, travesti não é bagunça, né? Como é que algumas coisas vão ganhando luz e vão dando visibilidade, né? É bem distinto como que o Globo e a Folha de São Paulo trabalham temas idênticos. Na AIDS, por exemplo, foi muito presente, como que é diferente. Às vezes, o mesmo assunto ganha uma cara diferente. E como que se mantém a ideia de que há algozes e há vítimas, né? No HIV/AIDS tinham os algozes, que eram os drogados, os gays, os prostituídos, e as vítimas, as crianças, as mulheres e os hemofílicos, né? Como é que isso entra e sai de cena, mas quando se trata da questão da sexualidade, das identidades, da diversidade sexual como um todo, sempre se escolhe, né, quem é que vai ser a vítima e quem que é o algoz. E eu acho que esse algoz, trazendo um pouco do que a Índia acabou de falar, vai perpassar pelas outras interseccionalidades. Se é negro, se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é assim, se é assado, se é do sul, se é do norte, se é indígena ou não, né? Como que a área que a gente está tratando, essa grande arena da discussão, né, que tange a todos aqui, que é a diversidade, ainda na imprensa precisa ou de um bom motivo, ou de alguém importante, ou de alguém que está fora, ou de uma questão estratégica, né? E que isso vai aparecer muito fortemente no HIV, para você ver, para a gente perceber que eu estudei 25 anos, quanto que a questão cultural dá e permite luz à estratégia, e como é que, no início da epidemia e no final, como que nós somos tratados e tudo que nós conseguimos conquistar, se é que podemos dizer isso, também é a partir dessa luta que começa, no meu ponto de vista, na questão da epidemia da HIV. Enfim, era essa colocação. Se você tinha pensado nisso, feito alguma outra ponte com algo que levasse, que trabalhasse com a mesma população, mas num outro contexto. Emendando aí a fala da Condeixa, Tati e Flávia, tem aqui uma pergunta no Facebook do professor Carlos Humberto, que ele gostaria de saber um pouco mais sobre como a reportagem do Cauê se diferenciou das demais, né? Mais alguns detalhes de como esse olhar trans na redação é essencial para o tipo de abordagem que é feita, tá bom? E aí eu abro para vocês, e se alguém tiver mais questões, por favor. A gente tem ainda, acho que uns 10 minutinhos. Respondo? Responde, Tati. Bom, gente, muito obrigada. Flávia, muito obrigada pela sua fala também. Acho que a gente tem pontos de contato muito interessantes e que eu posso, né, trazer também. Agradeço as perguntas. E, bom, respondendo, né, vou começar do final, ao Carlos, não é isso? O que eu percebi foi uma diferença, primeiro, na forma de relatar o ocorrido, né? Relatar o fato. Há uma forte ênfase na matéria da Folha
na crueldade com que foi cometido. Então, assim, é claro, isso não precisa ser omitido, mas há ali uma riqueza, entre aspas, né? Um detalhamento que violenta novamente aquela vítima, me parece, né? E, por outro lado, não traz essa mesma ênfase, ela deixa de politizar o que está acontecendo, né? O fato. Essa é a diferença. A outra matéria, ela não deixa de registrar que foi um crime cruel, mas não dá tantos detalhes, e traz, por exemplo, já enquadra como uma categoria de transfeminicídio. Então, assim, já dá nome àquilo que está acontecendo. Chama atenção também para o fato de que aquela era a vítima mais jovem. É claro que a da Folha também ressalta a idade, mas assim, já tem um parâmetro de comparação, porque é alguém que acompanha essas estatísticas. E aí eu queria só sublinhar uma coisa: essa ênfase na violência tem a ver também assim, não é que ela não seja importante, né? Porque ela tem a ver com uma estratégia política da associação, né, da ANTRA, de divulgar no dia 29 o dossiê anual, um trabalho exaustivo e profundamente. Eu acompanho, né, nas redes sociais os relatos, e também os próprios documentos registram o sofrimento que está implicado nas pessoas envolvidas na produção desse material, porque são elas que correm atrás dos dados. Então, assim, elas estão sempre em contato com essas formas violentas de extermínio, né? Então, é fundamental, isso foi fundamental para que elas tivessem visibilidade, mas assim, não é, quer dizer, não, o documento é vastíssimo, assim, é extenso, é profundo, então assim, há outras informações ali que poderiam, e que no caso da matéria do CAE, elas aparecem, né, contextualizar o que está acontecendo. E só uma coisa que a Ingrid comentou, que eu acho que vale a pena a gente falar, essa questão, essa aproximação do consumo, eu nem diria que as pessoas trans ganham visibilidade no momento que elas se tornam agentes de consumo, mas quando elas se tornam objetos de consumo. Eu acho que assim, é uma objetificação sabe, a fetichização, é uma coisa também que eu trabalho em outro momento, mas assim, de uma fetichização daqueles corpos e que passam a se tornar vendáveis, não são tanto agentes do consumo, são... E só por fim, uma outra coisa também é que os colunistas, tanto da Folha quanto do Globo, o Anselmo e a Mônica Bergamo, parecem se aliar à pauta. Então, assim, a despeito desse... acho que assim, eles dialogam com o seu tempo, né? Então, se ali ele ainda chamava no masculino, quando a gente vai ver a fotolegenda de 2021, que é com a atriz Gabriela Loran, isso já não está mais presente. Então, assim, é um aliado, assim como a Mônica Bergamo também, nas notinhas, são pequenas, mas é um espaço muito nobre do jornal. Então, eu acho que a presença ali mostra o valor que os jornalistas, no caso, que os colunistas, as colunistas, né, estão dando para o tema. Acho que é isso, gente. Estou à disposição se tiver mais alguma coisa. Muito obrigada. Flávia, você quer falar alguma pergunta direcionada a mim? Eu acho que não, né? Mas só queria dialogar, né? Isso que vocês três já disseram, né? O quanto que esses pontos se encontram, né? Tanto de reflexão quanto dos sujeitos que nós estamos destacando, né? E aí, uma coisa que a Ingrid chamou a atenção, né? Como que o fator econômico atravessa essas vidas, né? E é importante a gente destacar que isso não é por acaso. Então, quando a gente fala de sujeitos racializados, né? E até entendendo também, né, os sujeitos trans, como está colocado aqui,
como foi colocado pela Tatiana aqui também, né, pode ser inserido nessa percepção. Isso é um projeto, né, que foi até uma pergunta que eu estava olhando aqui também do Carlos, né, Carlos Ferreira, que justificaria, né, o jornalismo não visibilizar essa questão das mortes indígenas que estão acontecendo agora na atualidade, né. Então, esse projeto, ele engloba tudo isso, né, esse projeto colonial e a colonialidade que permeia a nossa sociedade até hoje. A gente não tem muita ideia de o quão colonizado nós somos, né? A nossa mente, os nossos corações, e mesmo que a gente se vigie, se policie, se desconstrua dessas percepções, essas premissas, né? A gente sempre está ali nos deslizes, porque isso nos estrutura, né? Então, esses sujeitos eles são racializados para quê? Eles são posicionados hierarquicamente para quê? Né? Então, quando a gente pensa no recorte de classe, que vai passar o fator econômico que você destaca, Ingrid, quem vai ser localizado nesse recorte de classe são esses corpos racializados, né? São os sujeitos que foram, que vieram do processo de colonização e até hoje permanecem, né, à margem da sociedade, à margem dos direitos, à margem da existência, né, à margem dos empregos. Então, essa marginalização desses corpos é um projeto de poder que sempre vai estar colocando esses sujeitos nesse lugar, não só economicamente de não ter essa participação, né, dos bens da sociedade, culturais, econômicos, seja como for, mas que essa colonialidade, ela é do poder, mas que também ela é do ser, né, como você também destacou. Então, é do saber. Então, essa valorização do que eu sou e a valorização do que se aproxima dessas bases eurocêntricas, né, é uma naturalização dessa hierarquia, uma naturalização dada, né, dessa hierarquia. E esse processo de desconstrução, de ver uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa trans, né, nesses lugares de poder, ainda é um grande estranhamento, inclusive, de não legitimar essa pessoa nesse lugar, né? Eu sempre conto uma história de uma amiga que fala, aquele médico branco alto, qual médico não é branco e alto? Né? E os vários relatos que a gente ouve, por exemplo, dos médicos cubanos, né, de pessoas que não queriam ser atendidas pelos médicos cubanos porque eram negros, porque são pessoas que não combinam com conhecimento, né, eurocêntrico, com a ciência moderna, assim como uma professora negra também não combina, né, assim como um jornalista negro, uma jornalista branca, uma jornalista negra também não combina, né, os ataques que a Maju sofreu quando foi para uma bancada, né, e saiu da previsão do tempo. Então, esses corpos, esses espaços não combinam. Ele combina onde, né, segundo essa percepção hegemônica de poder? Nesses lugares de naturalização, de banalização da violência sobre eles, porque ao longo da história sempre foi esse lugar que nos colocaram, né? É só para reforçar isso. Tem uma passagem da Flávia Oliveira, hein, Flavinha? Que ela foi operada, não sei se você ouviu essa fala dela. Era uma sexta-feira, então ela estava toda de branco, porque ela é do candomblé. Aí disse que o maqueiro foi buscar, abriu a porta e perguntou, cadê a dona Flávia? Dona Flávia estava sentadinha lá, esperando para fazer a cirurgia. Mas como é uma mulher preta, sentada do lado, ela não estava na cama, estava sentada na poltrona ao lado, num hospital bacana, num DOR desse da vida, o maqueiro se deu ao desfrute de perguntar cadê a dona Flávia. Então, assim, como é que essa coisa vai... né? Da mesma forma... Né, que eu acho que nós, LGBTs, ainda temos muita... Eu estou onde eu estou porque eu sou uma pessoa branca, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não pela competência, mas por poder passar pelos lugares, por não ter impedimentos outros. Né? E, mesmo assim, com certeza terá lugares que ainda serão mais difíceis para mim, de alguma forma. Mas a gente está aí para brigar mesmo. Gente, foi lindo. É isso aí, Ana, muito bem mesmo. Gente, adorei, né? Nosso amigo Carlos compartilhou as nossas redes sociais de Instagram, Twitter, Facebook do GP. Quero lembrar que a Intercom está com a chamada aberta, né, para o nosso evento nacional, que vai ser em João Pessoa.
e se encerra agora dia 11 de julho. Né, tá meio que perto. Então, vamos tentar aí, né, enviar trabalhos com esses temas que significam tanto, né? Com certeza. E é isso. Flávia, essa questão indígena é tão séria, né? Que eu estava voltando de Marabá essa semana e a gente viu, eu e meu marido, 2 caçadores, né, entrando ali na altura, mais ou menos, do Kikatejê, né, mas do outro lado. E entrando com espingarda, e eles todos, assim, os dois, assim, revestidos, assim, sabe, né, para não serem identificados, e no início da noite. E, assim, longe das entradas oficiais, né, das comunidades que a gente vai, né, das aldeias. Então, assim, né, aí quando a gente olha também para essa relação do público, né, por mais que ali aquela parte, né, da floresta, que, aliás, né, a única parte intacta, né, são as reservas indígenas. Isso, né, tem que ser pontuado, que quando a gente chega de manhãzinha, aí a gente vê, né, a floresta respirando, é a coisa mais linda que tem. Aí você vê que é só aquela região. Depois né? É só boi. Né? E aí, em relação a isso, assim, então, essa questão do público, né, e do privado, nessa relação em que a gente tem a Transamazônica que corta, né, as pessoas se sentem ali, né, na liberdade de entrarem, né, nessas reservas. E, eles estão armados. Sabe, é assustador, assim, eu nunca tinha deparei com várias atrocidades, mas essa, né? E aí eu falei assim, não tem nem internet aqui nesse caminho para a gente denunciar, né? E aí, enfim, né? Então, olha como essa relação, a gente ainda também tem esse problema da visibilidade, da questão ainda, nem pela estrutura do saber, mas pela problemática do acesso. Porque se a gente tem a internet de uma maneira, né, mais condizente aqui, né, na nossa região, a gente tem como minimamente, sabe, de colocar as caras. E então já passa por aí, né, a problemática. Sim, com certeza, Ingrid. E assim, ao mesmo tempo que a gente está em uma região, que é a região amazônica, né? E às vezes, muitas vezes, você pergunta também, né? Mas você é uma mulher negra pesquisando sobre as questões indígenas. Né? Então, assim, pesquisa sobre as questões étnico-raciais, né? E as questões também negras, quilombolas. Mas, para a gente que mora aqui, Ingrid e Condeixa vão compreender bem, é impossível não ser tocada pelas questões indígenas, né? Porque a gente vivencia isso muito fortemente na universidade, onde a gente sai, na nossa cidade, né? Então, vindo aqui na estrada, pegando ônibus, van, não sei o quê, você ouve as pessoas, quando passa perto das aldeias, ali as pessoas falam, né? Aqui que moram os indígenas, preguiçosos, que não trabalham, que ficam repercutindo aqueles discursos, né, que nós estamos acostumados a ver, que perpetuam muito fortemente ainda até a atualidade, né? E aí, a gente vive nessa região em que é muito precário tudo, né? Então, todos os bens sociais, os direitos, né, para funcionamento do serviço público, dos serviços básicos, né, que deveriam ser fornecidos a toda a população, nessa região é muito mais precária, né? Então, a gente tem uma desigualdade regional. Então, quando a gente fala de acesso aos serviços públicos, quando se trata de Amazônia, é desigual. Quando você vai para a aldeia, é pior ainda, né? Por outro lado, é uma região onde os agrosojeiros, né, os pecuaristas, o grande capital aqui na Amazônia, tem tecnologia de ponta, né? É onde mais se desenvolve tecnologia para a produção. Então, a gente vive uma desigualdade aqui conflitante extremamente extremada, né? É extrema. Então, ao mesmo tempo que a gente vê essa precariedade ao extremo, você vê o poder, né, também de forma muito imponente, né, e bem localizada, assim. Então, é muito fácil de ver, né? Não precisa fazer um exercício muito, muito grande para visualizar essas questões, né? E aí eu estou falando isso porque no seu exemplo, quando você citou esse exemplo agora, eu lembrei que saiu uma notícia agora essa semana dos próprios
dos próprios KTG denunciando que tinham drones sobrevoando a aldeia, né, à noite. Então, assim, por aí você vê, e aí, drones que sobrevoam à noite, que tem visibilidade à noite, grandes, é muito dinheiro, né? E aí Não é qualquer drone. Você sabe que a tecnologia não tem internet, mas tem quem tem a tecnologia também está aqui presente, né? É isso mesmo. Maravilha, meninas. Foi maravilhoso. Foi mesmo. Acho que agora é o Gênio, né, Gênio? Boa noite, professoras. Boa noite. A professora Nair não pôde entrar, então aqui em nome da Intercom quero agradecer a participação de vocês, professora Ingrid, Condeixa, Flávia, Tatiana e todos os outros ouvintes. Muito obrigado e faço o convite para vocês estarem presentes na nossa última live dessa temporada, que vai ser na próxima terça-feira. Foi maravilhoso, isso está gravado, a gente vai disponibilizar na próxima semana no nosso canal do YouTube, e aí quem quiser assistir está lá para vocês utilizarem em aula, para reverem, tá bom? É isso, muito obrigado. Obrigada a você.